Olá, feliz sábado! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não tenha preconceito, nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. E aqui você já sabe, aqui você é muito bem-vinda e também muito bem-vindo. Então, receba aí um feliz sábado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E vamos então fazer aqui mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos sobre a sua fronte e vamos falar com Deus. Oremos. Pai nosso que está nos céus, abençoa, meu Pai, nesse momento, todas aquelas pessoas, Senhor, que vai fazer esse estudo. Que o seu bom e santo Espírito, Senhor, possa nos capacitar, meu Pai, para que nós possamos, Senhor, a cada dia mais entender os teus propósitos, as tuas bênçãos, meu Pai, para que nós possamos entender o quanto é maravilhoso, meu Pai, estudar a tua palavra. Que nesse dia o Senhor faça habitação na minha casa, meu Pai, na casa dessa pessoa que vai fazer esse estudo, que o Senhor os abençoe, meu Pai. Se há uma pessoa precisando de uma bênção, que o Senhor conceda, meu Pai, para ela. Que o Senhor cura, Senhor, os enfermos, meu Pai. Cura aquelas pessoas, meu Pai, que estão presas em certas dificuldades, em certas enfermidades, meu Pai. Cura essas pessoas, meu Pai. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você conhece várias histórias da Bíblia, né? Você sabe que Deus usou de várias formas muitos homens, principalmente o rei Davi, não é? Deus escolheu para ser juiz, para ser libertador de Israel, vários homens bons, mas também se levantaram vários homens ruins, como Acabe, como Jorão, né? Como Manassés, que depois Manassés até queimou seus filhos, né? Para um deus chamado Moloque. E teve vários reis muito ruins, né? Que fizeram aquilo que não deveriam fazer. Por isso eles foram rejeitados por Deus. Só que houve também vários reis muito bons, como o rei Asa, o rei Ezequias, né? O rei Davi. E também Deus usou uma vez um rei pagão, um rei pagão, para ser libertador do seu povo. Davi, você sabe, é uma das histórias mais bonitas da Bíblia, né? Que começa lá começa em 1 Samuel, no livro, né? E percorre todo ali o livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 17 em diante, começa ali a falar já sobre Davi, e depois corre todo o livro de 2 Samuel, contando as histórias de Davi. E como eu disse, certa vez Deus usou um rei pagão e deu a ele um título muito honroso, um título reservado somente para Cristo. Você sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando do rei persa, o rei Ciro. Eu vou contar um pouquinho dessa história para você hoje, como Deus pode usar qualquer pessoa para ser um instrumento. Deus usa qualquer pessoa, sem exceção, né? Deus usa como o seu agente para que ele possa realizar aquilo que Deus deseja. Eu vou ler aqui Isaías capítulo 41. Eu vou ler aqui primeiro vou ler aqui 4 versículos. Começa no capítulo 41 de Isaías, dizendo assim: Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Seguem-se então e falem.
chega-nos e preitamos junto. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque os pés aos reis e com a sua espada o transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-se os que passa adiante em segurança por uma vereda dos seus pés jamais trilharam. Versículo 4. Quem fez e executou isso? Aquele que desde o princípio tem chamado a geração à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Você lembra que o povo de Israel foi levado em cativeiro pelo rei babilônico, o rei Nabucodonosor, aonde ficaram 70 anos presos em cativeiro, servindo ali o rei Nabucodonosor, e muitos deles também seguiram, adoravam um Deus desconhecido que a Bíblia descreve, né? O deus Marduk, que era o deus dali da Babilônia. Então esse povo ficou no cativeiro durante 70 anos, assim como a profecia já havia dito. E aí então Deus levantou ou suscitou um libertador. 150 anos do seu nascimento. Antes de Ciro nascer, a profecia já falava dele, que suscitaria um rei que libertaria um povo. Veja, esse libertador, Ciro, ele tem o título, né, mais honroso do que qualquer outro rei, porque esse título ele só foi reservado somente para Jesus Cristo, que seria o libertador de Israel. Veja, e era um rei pagão. Ciro ainda nem tinha nascido. A profecia já falava de Ciro. Só para você ver quão grande é as profecias, as coisas inspiradas por Deus. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Deus conhece tudo. Por isso que Deus prediz, né? E aí, quando nós vamos aqui para Isaías 41, 25, ele continua dizendo no mesmo livro e diz assim: do norte suscitou a um, e ele vem, e um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrado como lodo e como oleiro pisa o barro. Diz que do Oriente vem aquele vem do Oriente, do nascimento do sol, ele invocará o meu nome. Aqui está falando, né? Aqui falando do Senhor, né? E quando se trata aquele que vem do Oriente, nós podemos fazer aqui pelo menos duas aplicações. Quando fala que Ciro vem do Oriente, né? E também, ou seja, do nascimento do sol, há uma aplicação também que Jesus viria, né? Do nascimento do sol. Que em Lucas capítulo 1, 78 diz assim que Jesus Cristo é o sol, né? Mas nós já vamos chegar nesse comentário, né? Nós vamos já chegar nos versículos aonde eu vou comentar mais sobre esse rei que vem do norte. Aqui falando de Ciro, mas também Jesus faz também aplicação a Cristo, a Jesus Cristo. Então nós vamos aqui para Isaías 44, versículo... Eu vou ler aqui o versículo 27 em diante. Diz assim: que digo às profundezas das águas? Que digo às profundezas das águas? Seca-se-te e eu secarei, e os teus rios. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém será edificada, e o templo será fundado.
Quando a profecia fala sobre Ciro, que diz assim, ó, que digo das profundezas das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Quando o povo de Deus estava preso em Babilônia, levado em cativeiro por 70 anos, como eu já disse, Deus então suscitou Ciro, né? E para libertar esse povo. Portanto, quando diz assim, Ciro, ele é o meu pastor, ele vai fazer tudo que me apraz, como eu já disse, esse é um dos títulos mais honrosos que tem para um rei pagão. Esse título só foi reservado mesmo para Jesus Cristo, o libertador de Israel, tá? E aí, por que diz assim, ó, eu secar-te-ei e secarei os teus rios? Tem um outro verso que vai dar sequência nesse versículo, que diz que vai secar o rio para que as águas do rio pudessem ser desviadas para que o exército sírio tomasse Babilônia. Eu vou ler aqui os versículos da sequência no capítulo 45 para você entender. O versículo 45 diz assim, ó, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita para abater as nações antes da sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, e eu te chamei pelo teu nome, e pus sobrenome ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, e não há Deus. Eu te cingi, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço estas coisas. Eu li aqui 7 versos. Isaías 45, de 1 a 7. Veja que interessante. Como eu disse, há 150 anos antes do nascimento de Ciro, Isaías profetizou que Deus levantaria um libertador, um rei pagão, que libertaria o seu povo de cativeiro, do cativeiro. E foi isso que aconteceu. Esse rei persa, Ciro, foi o mesmo que tomou Babilônia. Você lembra que Belsazar, o rei, deu uma festa, uma festança de orgia, bebedeira, prostituição e assim por diante. Uma festa de libertinagem. Está registrado em Daniel capítulo 5. Então, Deus deu uma profecia a Isaías, que é essa profecia, dizendo assim que Ciro iria entrar pelas portas, as portas não iam ser fechadas. Veja que profecia. Talvez eu falando aqui agora, você não vai entender diretamente esse assunto. Mas se você estudar essas profecias, se você ler Jeremias, capítulo 50, 37, 38, Jeremias 51, nós vamos ler depois esses textos. 36 e 37, depois nós vamos ler esse texto. Mas quando Deus disse que ele ia secar o rio, as águas do rio,
Isso significa que quando Ciro e o exército persa chegou para tomar Babilônia, nesse exato momento estava tendo uma festa de orgia, como eu falei, do rei Belsazar. Ele nesse momento estava desafiando Deus. Ele mandou trazer os utensílios que Nabucodonosor havia trazido do templo de Jerusalém e pediu para que as suas mulheres e concubinas bebessem nele, e os reis, os mais importantes ali. Naquela mesma noite, uma mão escrevia na parede. Foi quando ele chamou Daniel para decifrar aquele mistério. Depois você pode ler lá Daniel capítulo 5. Isso que eu estou falando da mão escrevendo na parede está no versículo 25. Tá? E quando ele estava bebendo, farreando, o exército Ciro, o exército persa, o exército medo-persa, que são dois exércitos, medos e persas, estavam do outro lado, fora de Babilônia, desviando o rio, os cursos da água, para que eles pudessem entrar dentro de Babilônia. E se você estudar o livro de Daniel, você vai encontrar ali que quando eles entram, eles não encontram nada para o impedir. Quando o exército Ciro, aliás, quando o exército, não deixa de ser, o exército de Ciro, os persas, entra, eles não têm dificuldade, porque as portas estão abertas, e aqui diz assim, e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. As portas estão descancaradas. Ali era o seguinte, ali tinha umas portas grandes, quando eles eram acostumados a fechar diariamente ou todos os dias aquela porta, tipo uma comporta. Eles fechavam para ninguém ter acesso dentro da cidade ou do palácio. E nesse dia as portas estavam escancaradas, como diz aqui a profecia, porque Deus é quem profetizou. Deus é quem deu essa visão ao profeta Isaías para escrever que quando Ciro desviasse o rio, as portas estariam escancaradas, estariam abertas. Então o exército persa entrou ali no recinto onde estava havendo essa festa, e naquela mesma noite Belsazar foi morto. Então o rei persa tomou então ali o reino. Todos foram mortos, principalmente o rei Belsazar. Então ali passou a reinar Ciro. Depois, obviamente, Ciro que libertou aí, tirou esse povo das mãos opressora de Babilônia. Eu vou ler aqui Jeremias. Vou ler Jeremias capítulo 50. Eu vou ler aqui a partir do versículo 33. Para você entender como Deus pode usar qualquer pessoa. Mesmo ele sendo pagão, Deus usou ele. Diz assim, Ciro é meu pastor. Veja que título. Assim como Davi. Davi foi um instrumento. Ele é considerado segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. E Ciro também foi considerado ali ungido. O meu pastor. Veja que honra a Bíblia descrever, dar uma honra assim a um rei pagão, a Ciro. Veja o que diz aqui. Veja o que diz aqui Jeremias 50, 33 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos os que os levam cativo os retêm, recusam deixá-lo ir. Mas o seu Redentor é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome.
certamente pranteará a causa deles, para que aquietai a terra e aquietai os moradores da Babilônia. Preste atenção. Aqui estão falando que Deus levantaria, né? Que iria prantear, iria defender a causa do povo que estava cativo sobre Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor. Aqui falando de Ciro, o rei persa. A espada virá sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os gabarolas e ficarão insensatos. Virá sobre os valentes dela e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos, sobre os seus carros e sobre tudo e sobre todos o misto de gente que está no meio dela. E este será como mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e estas secarão, porque a terra é de imagem de escultura e os seus moradores enlouqueceram por essas coisas horríveis. Você já parou para pensar o que a Bíblia está dizendo e o que aconteceu de fato? Isso foi dado antes de acontecer. Isso não foi escrito depois que aconteceu, a pessoa escreveu, não. As profecias é dado antes. É uma escatologia para o tempo do fim, né? Aqui dizendo assim, ó, que a espada vem sobre a água. Exatamente. O exército persa, como eu já disse, ele desviou o rio que cortava a Babilônia, desviou o curso das águas e entraram em Babilônia. E aqui dizem que as águas virá sobre as águas e as águas secarão. Por que secarão? Porque o exército desviou esta água, né? E é por isso que a profecia não pode falhar. E aqui diz assim que os moradores enlouqueceram porque eles adoram os deuses, veja, deuses do paganismo. E assim que eles enlouquecerem por essas coisas horríveis. Veja que o povo babilônio era um povo pagão. Adorava o deus Marduk, adorava vários deuses, né? Há vários deuses na Babilônia. E aí, então, a profecia descreve aqui Ciro como vindo do norte, do oriente. E aqui, nos versículos, agora no capítulo 51 de Isaías, também no versículo 36, falando do mesmo assunto, diz assim: pelo que assim diz o Senhor, eis que prantearei a sua causa, e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que esgote o seu manancial. Babilônia se tornará em montões de ruína, morada de chacais, objeto de espantos e assombro, e não haverá quem nela se habita. Aqui falando da destruição de Babilônia. O importante nós sabermos que quando esse título foi dado a Ciro, como eu já disse, ele foi reservado somente a Jesus Cristo, que seria o libertador de Israel. Quando nós lemos aqui Lucas capítulo 1, vamos ver aqui, Lucas capítulo 1, fala aqui que Jesus Cristo é o sol. Lucas capítulo 1, versículo 78, diz assim: graças entrará em misericórdia o nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, né? Então Jesus também diz que vem do sol nascente. Esse título também é dado a Jesus. Também há um título aqui dado
a Jesus, né? Apocalipse capítulo 22, também dizendo aqui, esse libertador aqui fala de Ciro libertando, o Deus usando Ciro para libertar o povo cativo, e também fala de Jesus como vindo do nascente do sol, ou vindo do norte, né? Do oriente, do norte. E aqui Apocalipse 22, 16 diz assim, eu vou ler o versículo 16 completo aqui. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus também é comparado à estrela da manhã, e Jesus vem da direção do sol, como diz Mateus, capítulo 24. Vamos ver aqui, Mateus 24, vamos ver aqui o versículo 24, vamos ver aqui o versículo 27. 27 diz assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra até no ocidente, assim haverá vindo do Filho do Homem. E aí, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade dos céus. Depois você pode ler aqui. Eu vou ler também o versículo 29, que diz assim, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Depois você pode ler aí na sua Bíblia, aqui dos versículos 27 de Mateus capítulo 24 até o 31, falando aqui da vinda do Filho do Homem, ou da vinda de Jesus. Essas profecias que acontecem no livro de Ezequiel, livro de Isaías, no livro de Jeremias, se nós estudarmos, nós entendemos o que aconteceu no passado com o povo. Por que tudo isso aconteceu? Porque o povo era rebelde. A rebeldia do povo levou eles ao cativeiro. Você está entendendo? Então assim, o povo sempre foi rebelde. Sempre foi rebelde. Então, Deus disse ao povo, se vocês continuarem com a rebeldia, vocês vão para o cativeiro. E o povo não acreditou. Então, quando o povo clamou a Deus, que Deus viu a opressão de Babilônia sobre o povo de Deus, então Deus levantou Ciro como libertador, né? Depois nós podemos fazer um outro estudo aqui, dizendo que momento o povo foi deixado ir, né? Depois de quanto tempo o povo foi liberto dessa opressão, porque Babilônia fez além do que Deus pediu para que ele fizesse. Era para Nabucodonosor. Depois, quando Nabucodonosor morreu, veio o outro rei, no sentido de Belsazar, eles oprimiram ainda mais o povo de Deus, né? Então, Ciro foi usado, ele serviu como um tipo de missão messiânica para executar aquilo que Deus queria que acontecesse. E o povo, depois de muito tempo, foi liberto, né? Por que eu estou fazendo esse estudo de Ciro? Porque muitas vezes nós olhamos para a história e nós entendemos o quanto Deus ele foi misericordioso com o povo dele. O povo andava oprimido, o povo andava na escravidão. Mesmo assim, Deus mais uma vez, como fez lá no Egito, tirou o povo da escravidão. Mesmo assim, o povo ainda não voltaram para Deus.
Então, meu querido irmão, minha querida irmã, sempre lembramos, né, do nosso Deus, quanto Ele foi maravilhoso e quanto Ele é maravilhoso com o seu povo. Ele deseja que eu e você sejamos livres. Até tem um texto aqui em Jeremias, que eu vou encerrar esse estudo com esse texto. Jeremias, capítulo 50, deixa eu ver se é o 5, se é o 51. No capítulo 51 tem aqui uma advertência, um mandato de Deus. E esse mandato que tem aqui de Deus é Jeremias capítulo, deixa eu ver aqui se é Jeremias capítulo 51. Jeremias capítulo 51, ou é Jeremias capítulo 50? Jeremias capítulo, nós lemos aqui Jeremias capítulo 50. Eu não vou encontrar agora esse verso. Jeremias capítulo, vamos ver. Eu estou em Isaías, por isso que eu não estou encontrando. É Jeremias. Eu estava olhando aqui em Isaías, né? Não encontrar nunca o verso. É 50, versículo 8. Jeremias, capítulo 50, versículo 8, diz assim: Fugi do meio da Babilônia e sai da terra dos caldeus e sede como os bodes que vão diante do rebanho. Fugir da Babilônia. Esse verso se encontra em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, que diz assim: sai dela, povo meu, para não ser cúmplices dos seus pecados. Né? Babilônia sempre foi um motivo de confusão. E Ciro, então, foi levantado para resgatar o povo dessa opressão. Assim foi Jesus Cristo quando veio a esse mundo. Jesus veio e morreu na cruz para libertar eu e você dos nossos pecados. E hoje nós temos livre acesso para falar com o nosso Deus. Quando nós estudamos as profecias, nós entendemos que Deus usou de todos os meios para sempre livrar o seu povo da opressão, da mão dos opressores. Hoje, nós vivemos em um tempo, ainda, mesmo que nós não estamos sofrendo tanta opressão sobre as maiores autoridades, vai chegar um dia ainda que esse poder babilônico, esse poder que oprimiu o povo de Deus, ainda vai voltar. Será um tempo de angústia. Será um tempo que poderes reinam, né? Os poderes vão oprimir o povo de Deus. E nesse tempo é que Jesus vai intervir. Assim como ele levantou Ciro naquele tempo, hoje ele não vai levantar mais um rei ou um governo. Não, ele não vai levantar mais ninguém para intervir entre Deus, entre o povo e os seus opressores. Dessa vez, sem um para intermediar, o próprio Cristo vai descer dos céus. Isso vai ser a segunda vinda de Cristo. Assim como ele usou na época Ciro para libertar o seu povo do cativeiro, dessa vez ele não usará mais um rei, nem um rei terreno. Dessa vez vai ser na segunda vinda de Jesus, quando o povo, quando a igreja estará em perseguição, Deus vai agir e vai acontecer
a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Feche os olhos que eu quero orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, onde nós aprendemos, Senhor, que o Senhor, nas suas muitas misericórdias, meu Pai, na sua sabedoria infinita, usou até mesmo um rei pagão, meu Pai, para tirar o seu povo do cativeiro. Assim nós entendemos, meu Pai, que nós também um dia vai sofrer opressão, meu Pai, quando o sistema entender, meu Pai, que eles devem fazer perseguição à sua igreja. Assim como está escrito em Apocalipse 12, 17, meu Pai, aquele povo, meu Pai, que o dragão está irado contra eles, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus Cristo, esse povo vai ser perseguido, só que o Senhor vai intervir, meu Pai, para que o seu povo não sofra essa opressão. Abençoa cada um de nós, tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e tenham um feliz sábado.